Sejam bem-vindos a mais um vídeo especial no nosso canal. Hoje iremos acompanhar uma mensagem de esperança, uma chamada de atenção, mas também carregada de muita esperança neste tempo do fim. Vamos acompanhar. E se a próxima grande crise não for econômica ou militar, mas sim religiosa? A maioria das pessoas não a vê a desenrolar-se, mas está a acontecer bem à sua frente. Nesta apresentação, vamos explorar o que se passa realmente nos bastidores e como o palco está a ser preparado para a maior crise religiosa da história. Vamos orar. Pai Celestial, abre os nossos olhos. Revela-nos, através da Tua Palavra, verdades divinas. Capacita-nos para entender os acontecimentos avassaladores que estão a ocorrer agora, para nos prepararmos para a crise final da Terra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos supor que tens bilhetes para a Orquestra Filarmônica de Londres, no Carnegie Hall. E o concerto é absolutamente incrível. A orquestra é de classe mundial. A música é de cortar a respiração. E então alguém se levanta no meio do concerto enquanto tu estavas a apreciar aquela música maravilhosa. Alguém se levanta e diz: fogo, fogo, fogo. Agora, há três possibilidades. Primeiro, o indivíduo é louco, um verdadeiro lunático. Em segundo lugar, é um terrorista que quer que as pessoas se levantem dos seus lugares para poder disparar-lhes com o seu AK-47. Mas em terceiro lugar, pode ser que haja um fogo real a acontecer. Agora, se a pessoa for um louco, você quer que a polícia a leve embora. Se a pessoa for um terrorista, você quer que a polícia o neutralize. Se a pessoa estiver realmente a avisar sobre um incêndio e houver um incêndio, você quer chamá-lo de herói. Vê, os avisos só são válidos se a crise for real. No livro do Apocalipse, Deus dá-nos o aviso final na história da Terra. E este aviso é real, não é algo imaginário, não é algo mítico, algum sonho impossível. É um aviso muito real e autêntico, dado por Deus em amor ao seu povo nos últimos dias da história da Terra. E a razão pela qual Deus descreve acontecimentos na história é porque Ele quer que estejamos preparados para esses acontecimentos. Sabem, em João capítulo 14, recordam-se que foi João, o revelador, quem escreveu o livro do Apocalipse, e João também escreveu o Evangelho de João. Mas reparem no que lemos no João capítulo 14, aqui no verso 29. Jesus diz: agora eu vos disse antes que aconteça, para que, quando acontecer, possais crer. Então Jesus diz: eu vos tenho dito coisas antes que aconteçam, para que, quando elas aconteçam, a vossa fé seja fortalecida e vós creiais. Na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, o Senhor novamente, através do apóstolo Paulo, nos diz que não precisamos andar à beira da eternidade adormecidos, mas que Deus nos revelará os acontecimentos que estão a ocorrer para que possamos nos preparar para eles. Na primeira carta a Tessalonicenses, estamos a olhar para o capítulo 5, versículos 1 a 5. Mas quanto aos tempos e às épocas, irmãos, não necessitamos que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, então sobre eles virá repentina destruição, mas vós não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vós sois filhos da luz, filhos do dia, não sois da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, há eventos que estão a chegar ao nosso mundo que são avassaladores. Em breve haverá uma crise que vai rebentar. Algo inimaginável, mas não precisamos de ter medo. Deus avisou-nos sobre estas coisas na sua palavra. Ele deu esse aviso com amor. Ele deseja que não durmamos, mas que vigiemos, que estejamos atentos e acordados.
Com esse contexto, vamos mergulhar diretamente no Apocalipse. Quais são estes eventos que estão a chegar ao nosso mundo? O grande tema do livro do Apocalipse é a adoração. Satanás deseja receber a adoração que pertence apenas a Deus. Deus deseja que venhamos a adorá-lo como Criador, adorá-lo como Redentor, adorá-lo como Rei que há de vir. Jesus deseja que venhamos com os nossos corações abertos para a adoração. Satanás deseja usurpar o trono de Deus e exigir adoração. Este conflito de adoração é o coração da grande contenda entre o bem e o mal. O coração deste conflito entre Cristo e Satanás está claramente delineado no capítulo 14 do Apocalipse. Então, vamos diretamente ao Apocalipse 14. Vamos analisar o conflito que está por vir, os eventos que conduzem a esse conflito e perceber o que realmente se passa por trás das cenas. Apocalipse 14. Começamos com verso 6. Vi voar pelo meio do céu outro anjo, tendo o evangelho eterno para o anunciar aos que habitam sobre a terra. A mensagem de Deus para os últimos dias é uma mensagem urgente. O anjo voa. É uma mensagem eterna, o evangelho eterno. É uma mensagem universal que se estende até os confins da terra. Então diz, temei a Deus, respeitai a Deus, levai a Deus a sério, temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai-o à luz do juízo, à luz da segunda vinda de Cristo. Existe o sábado como sinal do Criador, um chamado a levar a Deus a sério, a dar-lhe glória e adorar o Criador. Qual é afinal a base de toda adoração? A base de toda adoração é o fato de que Deus nos criou. Apocalipse 14:11 diz, Tu és digno, Senhor, de receber toda a glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas. Portanto, a dignidade de Cristo para ser adorado está no fato de Ele ser o Criador. Será que Jesus nos deu um sinal eterno da sua autoridade criativa? De fato, deu. No livro do Gênesis, o 7º dia da semana, a Bíblia diz que Deus o abençoou e que Deus o santificou. Assim, logo na criação, Deus separou o sábado do 7º dia como símbolo da sua autoridade criativa. E em Apocalipse 14:7, onde João diz, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, ele está a citar o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Por quê? Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Assim, o sábado torna-se o sinal eterno da autoridade criativa de Deus. É o sinal de que adoramos o Criador, de que lhe damos a nossa lealdade. Agora, qual é o oposto disto? Apocalipse 14, verso 9. As Escrituras dizem o seguinte, e seguiu-os o terceiro anjo dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, portanto, a marca da besta deve ser o oposto da adoração ao Criador. Deve ser um dia de adoração criado pelo homem em vez da adoração ao sábado. No versículo 12, a Bíblia nos fala em Apocalipse 14 sobre aqueles que não adoram a besta. Aqui está a paciência, a perseverança dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, aqueles que não adoram a besta, adoram o Criador. E como eles adoram o Criador? Guardando os mandamentos de Deus. E que mandamento tem a ver com a adoração ao Criador? É o mandamento do sábado. Portanto, a marca da besta deve ser o oposto do sábado. Não um mandamento divino, mas uma tradição criada pelo homem nesses primeiros séculos, por uma união da igreja e do Estado. O sábado foi alterado pelo homem de sábado para o domingo. Assim, o domingo eventualmente, será imposto por lei. E o poder da besta comandará a adoração no primeiro dia. Agora, como é que isto vai acontecer de fato? Que eventos levarão à imposição da marca da besta? Que acontecimentos estão mesmo a ocorrer no nosso mundo? Agora, Satanás tem 2 estratégias que levarão o mundo ao engano. Estratégia número 1.
Satanás usará milagres, sinais e prodígios realizados através de manifestações espiritualistas num falso avivamento religioso. De fato, reparem em Apocalipse 13:13. Ele faz grandes prodígios, de modo que faz descer fogo do céu à terra à vista dos homens e engana-os. Fogo descendo do céu. Pense nisso. O que isso significa simbolicamente? Fogo descendo do céu. Quando é que a Bíblia menciona o fogo pela primeira vez? O que simboliza o fogo? Bem, a primeira menção de fogo, Gênesis. Adão e Eva deixam o jardim e os anjos estão ali, com uma espada de fogo representando a presença de Deus. Lembra-te também que Moisés sobe ao monte e ele aparece no meio da glória, o fogo de Deus. Lembra-te igualmente que no santuário, quando Moisés constrói o santuário, no meio dos dois anjos, no lugar santíssimo, está a glória do Shekinah, o fogo de Deus. Elias ora, o fogo desce de Deus do céu. Em cada caso, o fogo representa a presença de Deus. No Novo Testamento, em Atos capítulo 2, línguas de fogo, a presença de Deus revelada pelo Espírito Santo. Mas em Apocalipse 13, é o fogo falso. Em Apocalipse 13, é a falsa manifestação da presença de Deus através de um falso movimento de línguas, através de falsos avivamentos que varrem o mundo cristão. Portanto, existem milagres. Agora, reparem quando Jesus fala sobre os últimos dias da história da Terra, em Mateus 24, verso 24. Jesus falando sobre os últimos dias, Mateus 24:4 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e maravilhas prodigiosos, de modo a enganar, se possível, até os eleitos. Falsos milagres. Os cegos possam ver, os doentes são curados. Pode o diabo operar milagres? De acordo com a Bíblia, pode. Estes são falsos milagres que o diabo utiliza. Há uma declaração maravilhosa no livro Grande Conflito, página 588, e eu leio: à medida que o espiritismo imita mais de perto o cristianismo nominal da época, tem maior poder para enganar e aprisionar. Por meio de qual agência? Espiritismo. Serão feitos milagres. Os doentes serão curados. E muitas maravilhas inegáveis serão realizadas. Então, qual é a estratégia do diabo para unir a igreja e o Estado, para levar as pessoas a adorar um dia falso de culto contrário à Bíblia? Qual é essa estratégia neste sentido? É operar sinais e maravilhas, milagres, num falso avivamento religioso que leva pessoas de diversas fés a um movimento de unidade. Que condições no mundo criariam esse falso movimento de unidade? Quais são algumas dessas condições que acontecem? Bem, Jesus diz em Mateus 24 que haverá fomes, terremotos, incêndios, inundações. Ele também diz em Lucas 21 que haverá grandes sinais nos céus. Agora, ouça o comentário de Ellen White sobre isso no Grande Conflito, página 589 e 590. Enquanto se apresenta os filhos dos homens como um grande médico que pode curar todos os seus males, lemos isso, não lemos? O diabo fará sinais e prodígios. Ele trará doença e desastres às cidades populosas até que fiquem reduzidas a escombros. Mesmo agora, ele está a agir em acidentes e calamidades por mar e terra, em grandes incêndios. O que é isso? Incêndios, em tornados e terríveis tempestades de granizo, em tempestades, inundações, ciclones, tsunamis e terremotos. Em todo lugar e de mil formas, Satanás exerce o seu poder. Ele arrasta a colheita que está a amadurecer e a fome e o sofrimento seguem-se. Ele impregna o ar com uma contaminação mortal e milhares perecem devido à peste. Estas visitações tornar-se-ão cada vez mais frequentes e desastrosas. Então aqui está a estratégia do diabo. Por um lado, sinais, prodígios, milagres. Por outro lado, desastres naturais, calamidades, guerra, conflitos. Então, à medida que as pessoas veem esses desastres naturais, calamidades, conflitos e guerras, conflituosidade, ao verem isso dirão:
Precisamos de mais religião. Bem, precisamos de mais fé. O que vai unir o mundo? Como é que isso deve ser o julgamento de Deus sobre o mundo, porque nos tornamos maus, nos tornamos imorais. O nosso mundo está cheio de crime. Precisamos de unir as pessoas para curar a nossa terra. Falso avivamento religioso, por um lado. Conflito, desavenças, por outro. E o que se torna o veículo para unir as pessoas? O que é? É a marca da besta. A marca do poder papal romano. É um dia comum de adoração, em oposição ao dia de adoração de Deus, a adoração ao Criador. Falsos avivamentos de calamidades terão ambos um efeito unificador sobre aqueles que são enganados. Satanás usa falsos avivamentos de calamidades para provocar grande destruição e também uma grande unidade que depois será direcionada contra um inimigo comum. Ouça, grande conflito 590 novamente. E então o grande enganador, quem? O grande enganador, convencerá os homens de que aqueles que servem a Deus estão a causar estes males. A classe que provocou o desagrado do céu atribuirá todos os seus problemas àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é um contínuo reprovo para os transgressores. Será declarado que os homens estão a ofender Deus pela violação do sábado dominical, que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja rigorosamente aplicada e que aqueles que apresentam as exigências do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Então, estas verdades do livro do Apocalipse de adorar o Criador colocarão o povo de Deus em perigo nos últimos dias da história da Terra. Agora, como serão aplicadas estas leis dominicais? Como será imposto este falso sábado? Será que algum ditador aparecerá e aprovará esta lei? Será que o Papa de Roma vai dizer, sim, vamos exercer pressão? Como é que isto vai realmente acontecer? Certamente os líderes civis e os líderes religiosos concordarão. Mas a próxima afirmação pode surpreender-lhe. Diz no livro Grande Conflito, página 592, governantes e legisladores, para garantir o favor do público, cederão à exigência popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Portanto, não é algum ditador, nem algum líder religioso. Claro, líderes políticos e religiosos irão unir-se. Mas o que isso disse? Os legisladores cederão a que exigência? A exigência popular. Então, de onde virá essa ênfase, esse desejo por uma lei nacional de domingo? Virá do povo. O povo verá as calamidades, os conflitos, as guerras, as discórdias. Eles verão isso acontecer. E o resultado disso irão então exigir uma lei no contexto de um falso avivamento para unir tudo, para trazer paz mundial. Exigirão isso dos líderes religiosos e políticos que querem garantir o favor do povo. Líderes políticos e religiosos irão unir-se. Agora, quando falamos sobre a implementação da marca da besta, mesmo em Apocalipse capítulo 13, encontramos aquilo que eu chamaria de uma magnitude crescente na aplicação da lei dominical. Encontramos isto em Apocalipse 13. Lembram-se, em Apocalipse 13, aqui, começa por dizer que fala do poder da besta a surgir de Roma. E diz no versículo 15 que lhe foi concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar e causar que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Certo, há um decreto de morte. Mas depois diz que ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na mão direita ou na testa. A mão é um símbolo de coerção, pressão. A testa é um símbolo de pensamento, pensamento intelectual. Diz que ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tivesse o nome da besta, ou a marca, ou o número do seu nome.
Então, há primeiro o tempo em que o povo de Deus é denunciado como obstinado e teimoso. Depois, há o tempo em que são subornados ou persuadidos, tentam ser convencidos. Depois, há o tempo em que ocorre um boicote econômico. Depois, há um tempo de prisão. Depois, há um tempo de morte. Assim, há esta magnitude crescente de lei nacional do domingo. Vemos isto tanto na Bíblia quanto em várias declarações inspiradas. Primeiro, vamos olhar para alguns princípios bíblicos aqui. Lucas capítulo 21. E quero que vejam que tudo isso não acontece de uma só vez. Não há algum decreto de morte que seja passado num dia sem preparação prévia. Lucas capítulo 21, e vamos começar aí com os versículos 11 a 15. Diz que haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes, e haverá visões aterrorizantes e grandes sinais. Então aqui estão esses desastres naturais, mas antes de todas estas coisas, eles meterão as mãos de vocês e perseguirão, e entregar-vos-ão às sinagogas e prisões, e sereis levados perante reis e governantes por causa do meu nome. Mas isso se tornará uma oportunidade para testemunho. Portanto, decidam em vossos corações não meditar com antecedência sobre o que responderão. Eu vos darei boca e sabedoria diante dos vossos adversários. Então Deus diz, no início, vais ser condenado. No início, serás considerado como o rejeitado da sociedade. No início, vais ser considerado um excluído. E depois a palavra de Deus diz que eles vão impor as mãos sobre ti para te perseguir e vão entregar-te e serás levado perante reis e governantes. Mas ele diz, não te preocupes, eu vou dar-te palavras para falar. Mesmo nesses tempos de perseguição, o Espírito de Deus trabalhará através de nós. Deus mover-nos-á poderosamente através das nossas vozes. Líderes políticos, príncipes, presidentes serão tocados e comovidos pelo nosso testemunho e muitos deles virão a Cristo. O grande conflito, página 592. Aqueles que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como responsáveis por destruir os limites morais da sociedade, causar anarquia e corrupção, atrair sobre a terra os juízos de Deus. Os seus escrúpulos de consciência, aqui está, serão classificados como obstinação, teimosia e desprezo pela autoridade. Serão acusados de insatisfação para com o governo. Então, esse é o primeiro passo. Dirão que essas pessoas estão a infringir a lei, em insatisfação contra o governo. Mas o que acontecerá em seguida? Marcos capítulo 13. Note que a Bíblia delineia estes princípios e depois o dom de profecia desenvolve-os. Marcos capítulo 13. E estamos a olhar para o verso 10. Mais uma vez Deus fala-nos. Ele diz que o Evangelho será pregado. Primeiro, é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações, versículo 11. Mas quando vos prenderem e vos entregarem, não vos preocupeis de antemão, nem penseis previamente no que direis. Deus vos dará o que falar, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo. Que tempo é este? Este é o maravilhoso trabalho de Satanás. O diabo está agindo através de sinais e maravilhas e falsos milagres. Ele está atuando através de órgãos legislativos. Ele trabalha para perseguir o povo de Deus. Eis o maravilhoso trabalho de Satanás. Desastres naturais. Mas então, o poder de baixo é respondido pelo poder de cima. Deus derrama o seu Espírito. Ele fala através do seu povo. Corações são tocados, vidas são transformadas, milagres são realizados. Note. O grande conflito, páginas 592 a 607. Os dignatários da Igreja e do Estado unirão esforços para subornar, persuadir ou obrigar todas as classes a honrar o domingo. Primeiro, somos denunciados como transgressores da lei natural, teimosos e obstinados. Mas depois, os dignatários da Igreja e do Estado unem-se para subornar, persuadir ou obrigar todas as classes. Serão ameaçados com multas e prisão. Portanto, aqui estão as ameaças. Alguns receberão ofertas de posições de influência, vantagens temporais para renunciarem à sua fé. Mas quando não cederem, o que acontece? Não poderão comprar nem vender. Desejado de todas as nações, páginas 121, 122. No último grande conflito da controvérsia com Satanás, aqueles que são leais a Deus verão todo o apoio terreno ser cortado. Por terem recusado quebrar a sua lei em obediência às autoridades terrenas, ser-lhes já proibido comprar ou vender.
Encontramos isso no Apocalipse? De fato, encontramos. Eventualmente, o que acontecerá? Seremos exilados. Depois haverá um decreto de morte. A Bíblia diz isso no Apocalipse 13. Diz que aqueles que não adorarem a besta serão o quê? Mortos. Haverá um decreto de morte. Mas depois, no grande conflito, página 604, todos aqueles que recusarem a conformidade serão sujeitos a penas civis. E finalmente, agora repare, não é inicialmente, é finalmente. O que acontece? Primeiro, são denunciados como teimosos, obstinados. O que acontece depois? São subornados ou persuadidos. Então, o que acontece? Há um boicote econômico. Depois, o que acontece? São presos ou exilados. Depois, o que acontece? Sofrem penas civis, incluindo o decreto de morte. Quando tudo isso estiver a acontecer, quais são então as promessas de Deus para nós? Jesus diz em Mateus, capítulo 6, versos 31 a 33, não andeis ansiosos por nada, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. É isso que os gentios ou pagãos procuram. O vosso Pai Celestial sabe que precisais destas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Neste período, podemos confiar nas promessas de Deus. Deixe-me ler-vos 4 promessas do livro de Isaías. Promessas às quais podemos agarrar-nos em tempos de dificuldade. Não precisamos temer o que está a vir, mas precisamos estar preparados para o que está a vir. E as promessas da palavra de Deus fortalecem-nos. Primeiro, Isaías, capítulo 26, verso 3. Verso 3. 4 grandes promessas no livro de Isaías. Promessas que nos manterão no tempo de aflição. Promessas que nos manterão no tempo de dificuldade. Não precisamos temer. Jesus está do nosso lado e Cristo vencerá e Satanás perderá. Isaías 26, verso 3. Tu conservarás em paz perfeita aquele cujo espírito se firma em ti, porque confia em ti. Confia no Senhor para sempre, porque no Senhor Todo-Poderoso está a força eterna. Podes estar fraco, mas Ele é forte. No Senhor a força eterna. Tu guardarás em paz perfeita. Podemos estar em paz ao entrarmos no conflito. Isaías 41, verso 10. 4 grandes promessas no livro de Isaías. Promessas para o grande tempo de tribulação. E promessas enquanto passamos por problemas hoje. Isaías 41, 10. Não temas. Por outras palavras, não tenhas medo. Vamos enfrentar conflitos, não temas. Enfrenta problemas, não temas. Enfrenta dificuldades, não temas. Enfrenta um boicote econômico, não temas. Enfrenta um decreto de morte, não temas. Porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustentarei com a minha mão direita justa. Deus diz, não fiques confuso. Eu fortalecer-te-ei neste tempo. Alguém está a pensar, eu nunca conseguirei passar este tempo. Tens razão. Não conseguirás sozinho, meu amigo, mas com Deus irás conseguir. Ele diz, é o autor e consumador da tua fé. Hebreus 12, 1 a 2. Ele diz que aquele que começou uma obra em ti a completará. Filipenses capítulo 4, olha para os versos 5 e 6. Isaías diz, capítulo 41, verso 10, não temas, não fiques confuso. Olha agora para Isaías 49, versos 15 e 16. As promessas de Deus ajudam-nos a atravessar a crise que se avizinha. Isaías 49, 15 a 16. Pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, de modo que não se compadeça do seu filho? Mesmo que ele se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Gravei-te nas palmas das minhas mãos. Cristo diz que muitos receberão a marca da besta escrita na sua mão. Mas Jesus diz, gravei-te nas palmas das minhas mãos. Nunca esquecerei de ti. Tu és meu. As mãos que foram pregadas na cruz estão estendidas para ti. E Jesus diz, estás no meu coração, estás na minha mente. Ajudar-te-ei a atravessar este conflito final e também a superar os conflitos que enfrentamos hoje. Isaías 63, verso 9, a quarta e a última das promessas no livro de Isaías. Isaías 63, verso 9, uma promessa incrível, impressionante. Não precisas ter medo. Em todas as suas aflições, Isaías 63, 9, em todas as suas aflições ele se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele os resgatou, e os sustentou e carregou todos os dias antigos. Jesus está contigo.
Ele irá carregar-te durante o tempo de tribulação. Em todas as suas aflições, Ele se afligiu. Tudo o que passamos, Ele entende. Ele foi rejeitado. Ele foi traído. Ele foi perseguido. Ele foi ridicularizado. Ele foi zombado. Ele enfrentou o decreto de morte, para que, ao enfrentar a morte, possas saber que Cristo ressuscitado é o teu conquistador. Gostarias de dizer: Jesus, eu sei que sou fraco demais para enfrentar o tempo de tribulação que está por vir. Reconheço a verdade da Bíblia sobre o que está vindo. Compreendo este conflito, Senhor, e quero ser fiel a Ti. Gostarias de dizer: Jesus, quero ser fiel? Quero ser fiel a Ti? Talvez te sintas muito fraco. Dirias: Jesus, quero reivindicar as Tuas promessas e não quero viver a vida com medo. Quero ter paz, porque sei que a força de Cristo me ajudará a atravessar o conflito. Amém. Nós louvamos a Deus pelas suas benditas e preciosas promessas. Agarremos firme estas promessas de Jesus e avancemos pela fé. Nos veremos amanhã para o último vídeo do nosso ano. Até breve.